o nosso irmão Bruno, ele teve a oportunidade de ver que trazer a palavra e ele se questionou por que o Senhor havia dado aquela palavra para ele. Porque é a confirmação da palavra de Deus aqui neste lugar. Eu prometo que serei muito breve nas minhas palavras, serei curto, mas eu só vou sair daqui enquanto entregar aquilo que o Senhor me deu para passar ao seu povo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 14. Glória a Deus! Exaltado é o teu nome, glórias a Deus. Oh, Jesus, oh Deus, tu és tremendo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Estarei repetindo o versículo 15 que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O livro de Êxodo, juntamente com o livro de Gênesis, Números, Levítico e Deuteronômio, faz parte do livro do Pentateuco da Bíblia Sagrada. Aleluia! O livro de Êxodo, eles nos mostra a saída do Egito, do povo de Israel, do Egito. Aleluia! E é também um livro que tem um valor simbólico. Por quê? Porque o livro de Êxodo, ele simboliza as aflições e os triunfos da igreja do Senhor nessa terra. E também evidencia o cuidado, aleluia, o cuidado de Deus para com o seu povo, através dos seus juízos. E no primeiro capítulo de Êxodo, nós vamos ver que o povo de Israel, ele estava dentro do Egito. Aleluia. A palavra de Deus diz que ali naquele lugar, na terra do Egito, que era uma terra de sofrimento, o povo de Deus começou a multiplicar, começou a crescer. E naquele tempo havia, aleluia, se levantado no Egito, aleluia, um novo faraó. E a Bíblia fala que esse faraó, ele não conheceu José. Portanto, ele não conheceu, aleluia, aquilo que José tinha feito para os egípcios, que foi coisa boa para os egípcios, aleluia. Mas aquele faraó não conhecia isso. Por isso, esse faraó, vendo que o povo de Deus ele estava crescendo cada vez mais no Egito, aleluia, então agora ele fala para o seu povo: olha, nós temos que ter cautela, precisamos tomar cuidado, porque este povo está cada vez crescendo e são mais numerosos que nós. E vindo guerra, eles podem se juntar com os nossos inimigos, nos atacar e sair do Egito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, e ali Faraó, ele começa, aleluia, a criar estratégias. E a Bíblia fala, aleluia, que agora ele vai afligir o povo com cargas. Ele vai colocar, vai fazer com que aquele povo sirva a ele com dura, aleluia, escravidão, com dura servidão. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta à igreja. Vocês já viram um vulcão, aleluia, na televisão, qualquer coisa assim? Vocês já viram quando o vulcão ele começa a entrar em erupção? Quando ele começa, aleluia, a cuspir fogo? Aleluia, não tem ninguém na terra que consiga, aleluia, parar. Somente Deus. Assim também a igreja do Senhor na terra. Quando ela começa a pegar fogo na terra, não tem ninguém que consiga parar. Aleluia, glória a Deus. Afligir o povo com servidão. Pode até se levantar, aleluia, Nabucodonosor, tentando matar a igreja dentro da fornalha do fogo ardente. Pode até mesmo o rei Herodes se levantar para cortar o pescoço fora do crente. Pode até mesmo Saulo se levantar para perseguir o povo de Deus, mas vai cair de cavalo, sabe por quê? Porque ninguém pode parar o povo de Deus na terra. Quanto mais tentar parar o povo de Deus, mais o povo de Deus vai crescer. Quanto mais dizem que você é perdedor, mais o Senhor fará de você vencedor. Quanto mais, aleluia, tentam te humilhar você na terra, mais o Senhor te vai exaltar neste lugar. Aleluia, glória ao Senhor, escolhido, povo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Faraó agora ele começa a ver que
que mesmo com a escravidão, mesmo com a servidão, aquele povo ele continuava a crescer. Então agora a Bíblia fala que ele chama duas parteiras por nome de Sifrá e Puá. E ele diz àquelas parteiras: olha, vocês vão até as hebreias, e quando elas derem parto, se for menino, vocês matam, mas se for menina, vocês deixam viver. Aleluia. Mas a Bíblia fala que aquelas duas parteiras, aleluia, elas temeram ao Senhor, porquanto elas não fizeram aquilo que Faraó, aleluia, havia dito, porque elas temiam o Senhor. E a Bíblia fala que Faraó, ele chama aquelas parteiras e pergunta: por que é que vocês fizeram isso? Eu não mandei vocês matarem os meninos? E agora elas começam a dizer: é porque Faraó, as mulheres hebreias, elas são mais espertas, são mais cautelosas do que as egípcias, porque quando nós chegávamos lá, elas já tinham dado parto a eles. E a Bíblia fala, aleluia, que Deus abençoou aquelas duas parteiras porque eles temeram a Ele. Aleluia, e Deus me constituiu família. Quero te dizer uma coisa: se você quer ser abençoado, se você quer ser vitorioso, então aprenda a temer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Agora Faraó, ele não desiste. Aleluia. Ele vai tentar, vai continuar tentando parar o crescimento do povo de Deus na terra. E agora ele chama seu povo e faz um decreto e diz: todo aquele que nascer do filho dos hebreus, se for menino, será lançado no rio Nilo, mas se for menina, aleluia, aleluia, então esta viverá. E a Bíblia fala que naquele tempo saiu um homem da casa de Levi e casou com uma mulher da casa de Levi, aleluia. O seu nome era Joquebede. E a Bíblia fala que esta mulher, ela é engravida e dá a luz ao menino. E vendo que ele era muito formoso, então essa mãe, ela vai escondê-lo durante 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, a Bíblia fala que essa mulher, ela pega aquele menino e coloca dentro de um cesto, aleluia, e lança no rio Nilo, aleluia, aleluia. Só Deus sabia como estava o coração daquela mulher, só Deus sabia o estado que estava daquela mulher, porque agora ela estava se separando do seu filho. E a Bíblia fala que Miriam, irmã de Moisés, ela fica somente a olhar, aleluia, aquele cesto indo para o rio abaixo, aleluia. E a Bíblia fala que enquanto aquele rio vai descendo, aleluia, a filha de Faraó, ela desce no rio, aleluia, para se lavar com as suas donzelas, aleluia. Então, ali naquele momento, a filha de Faraó, ela ouve um choro, e agora ela vai até lá, pega aquele cesto e vê que é um menino, e ela vê que é o filho do hebreu, aleluia, Miriam, aleluia, vendo que aquele era Moisés, seu irmão, então ela vai falar, aleluia, para a filha de Faraó: olha, você precisa de uma ama que cuide deste menino. E a filha de Faraó diz: sim, vai buscar uma ama. E agora eu fico imaginando, aleluia, Miriam pegando seu irmão e correndo para sua mãe Joquebede, dizendo: mãe, olha aqui, Deus ouviu o teu choro, Ele viu as tuas lágrimas, não precisa mais escolher o teu filho. Glória a Deus, aleluia. O menino pode até embarcar sua vitória, tentar esconder a tua bênção, mas quando Deus te abençoar, você vai errar a sua bênção como troféu, e todo mundo vai ficar sabendo que você é abençoado. Que Joquebede, aleluia, ela cuida daquele menino até ele ficar grande. E agora, quando Moisés, aleluia, era crescido, ela leva aquele menino até, aleluia, a filha de Faraó, aleluia. E a Bíblia fala agora que Moisés, ele cresce, e num certo dia, sendo ele já crescido, ele sai, aleluia, para ter com seus irmãos. E ele vê ali, aleluia, um hebreu, aleluia, ele vê um egípcio ferindo a um hebreu. E vendo aquela cena, ele olhou para um lado e para o outro e viu que não tinha ninguém. Então ele matou aquele egípcio e escondeu, aleluia, debaixo da mesa. E o rei Faraó ficou sabendo desse acontecimento e agora começou a perseguir Moisés. Então Moisés só tinha uma única saída, que era fugir, aleluia, para Midian. E a Bíblia agora fala que ele fugiu para Midian, mas isso fazia tudo parte de um processo de Deus na vida de Moisés, aleluia. E agora Moisés, ele vai para Midian, e ali a Bíblia fala que ele se casa com uma mulher de nome Zípora, e tem um filho chamado Gerson, que significa: por terra estranhos, peregrino eu sou, aleluia. E a Bíblia fala que depois de muitos dias, Faraó, ele morreu, aleluia, e o povo de Deus, ele começa a clamar ao Senhor, porque eles estavam gemendo sobre a dura servidão. E a Bíblia fala que o clamor do povo de Deus subiu até o Senhor, e o Senhor atentou para o seu clamor, e ele se lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Deixa eu te dizer uma coisa: a promessa que o Senhor te fez, ele ainda não esqueceu. Ele vai te levantar tudo nessa casa.
Aleluia. Agora no capítulo, aleluia, 3, a Bíblia fala que Moisés ele estava ali, aleluia, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro no deserto. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo fazia parte do processo do Senhor na vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés no deserto ele havia recebido a melhor educação dos homens. Ele teve bons estudos nas cortes, aleluia, do Egito, nas melhores faculdades do Egito, aleluia. Mas, aleluia, para o Senhor usar a Moisés ainda faltava uma coisa. Ele precisava passar na faculdade de Jeová. Qual é a faculdade de Jeová? É o deserto, aleluia. Por quê? Porque o deserto, aleluia, é quando o crente está no deserto, é quando o crente está na tribulação, ele reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Você já viu aquele crente que quando está tudo bem, ele não fica mais, ele não ora mais, mas é no deserto que Deus nos ensina a guerrear com o oração. É no deserto que o crente ele ora mais, ele jejua mais, que ele chega mais perto de Deus. Aleluia, Deus. E aí estava Moisés apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, aleluia, atrás do deserto. E a Bíblia fala que agora, aleluia, ele se vira para o Monte Horebe, ele vê, aleluia, uma sarça de fogo ardente, aleluia, glória a Deus. Aleluia, ali o Senhor ele vai se manifestar para Moisés. E o que eu fico observando aqui é que em toda a Bíblia Sagrada, Deus ele só chama crente que trabalhador. Aleluia. Quando Deus ele chama Moisés ele estava apacentando o rebanho do seu sogro no deserto. Quando ele chama Saul ele estava juntando os jumentos do seu pai. Quando Deus chama Davi, ele estava apacentando o rebanho no meio do mato. Quando Deus chama Gideão, ele estava malhando trigo. Quando Deus chama Eliseu, ele estava lavrando a terra do seu pai. Quando Deus chama Deus, ele estava trabalhando na coletoria. E outros discípulos estavam, aleluia, pescando no mar. E outros estavam consertando a rede. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei qual é o seu trabalho na casa do Senhor. Ainda que você esteja varrendo, aleluia, a igreja, fique sabendo de uma coisa. Aqueles que estão do seu lado podem até não dar valor para a sua função, mas o Deus que está lá em cima está te vendo, está vendo o teu trabalho. E vai chegar uma hora que ele Glória a Deus! e vai te levantar nessa terra. Moisés vindo daquela sarça ardente, então agora ele começa a se aproximar daquela sarça, aleluia, para ver porque aquela sarça lembrava que ela queimava, mas ela não se consumia, e ela foi chegando mais perto, aleluia. Então Deus, vendo que ele estava se aproximando, Deus ele brada com ele, aleluia, aleluia. Deus fala com ele, aleluia, aleluia. Moisés, aleluia, não se aproxime mais, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Aleluia. Há uma pequena observação que eu faço aqui. Na primeira revelação de Deus na vida de Moisés, o Senhor ele vai requerer santidade. Aleluia. Aleluia. Eu fiquei, aleluia, meditando nesta palavra, até porque o Senhor, na primeira revelação de Moisés, ele buscou de Moisés santidade. Porque então eu fiquei meditando, aleluia. E eu fiquei pensando, aleluia, porque o Senhor, ele não está apenas preocupado em nos usar nessa terra, porque usar até o inimigo ele é usado, porque usar até mesmo uma jumenta Deus ele usou para nessa terra, aleluia, para falar. Então usado qualquer pessoa, qualquer coisa pode ser usado, mas a obra que Deus ele quer completar na nossa vida não é só derramar unção, mas é também uma obra de salvação. Repare que no livro, aleluia, de Mateus em diante, nós vamos ver que quando Jesus ele passou nessa terra, aleluia, antes de curar, aleluia, um enfermo, ele antes dizia: perdoados estão os teus pecados, porque Deus, aleluia, ele não estava preocupado, aleluia, com a cura física, mas estava preocupado com a cura do Espírito. Aleluia, por isso que Deus se revela a Moisés, e ele começa a requerer de Moisés santidade, porque ele não queria apenas usar Moisés, mas queria completar a obra de salvação na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí o Senhor manda o Moisés tirar as sandálias. Aleluia, glória a Deus. Mas que sandálias é esta? O que isso significa? Que quando eu vim para a casa de Deus eu tenho que deixar os meus sapatos lá fora? Não. Aleluia. Esses sapatos você começa a imaginar que são sandálias espirituais. Aleluia. Que sandálias é esta?
O lugar em que você hoje aqui está é a Terra Santa. Aleluia. Não se pode entrar aqui de qualquer maneira. Aleluia. Você tem que deixar, aleluia, todo tipo de sandália lá para fora. Quando você está na presença do Senhor, você tem que retirar a sandália da hipocrisia. Quando você está na presença do Senhor, você tem que tirar a sandália da inveja. Tem que tirar a sandália, aleluia, da fofoca. Tem que tirar a sandália da falsidade. Tem que tirar a sandália da vaidade. Porque o lugar onde você está é santa. Aleluia. E se você quiser usar sapato dentro da casa de Deus, então você pode usar. Sabe que sapato é o sapato de fogo. Quando você usa esse sapato, você pode marchar, você pode dançar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora Deus começa a falar com Moisés. Aleluia. E começa a se revelar a Moisés dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teu pai, sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia. Eu tenho visto a aflição do meu povo no deserto. Eu tenho ouvido o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aleluia. Eu não sei, aleluia, qual é o seu problema. Aleluia, eu não sei qual é o sofrimento que está te assolando, qual é a aflição, aleluia, que está te perturbando, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor, Ele conhece a tua aflição, que o Senhor, Ele conhece o teu sofrimento, e que Ele já ouviu o teu clamor, e Ele vai descer, aleluia, para te livrar deste deserto. Ele vai descer, aleluia, vai te ouvir. Porque onde Jesus desce, onde Jesus passa, alguma coisa acontece. E quando Ele descer, Ele vai passear contigo no meio desse vale. E quando Ele descer, se você estiver vazio, você vai ser cheio. E quando Ele descer, se você estiver precisando de renovo, você vai ser renovado. E quando Ele descer, aleluia, alguma coisa vai acontecer na tua vida, aleluia. Porque por onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito. E agora Deus começa a dizer: eu desci para livrá-lo, aleluia, meu povo dos egípcios, aleluia. E eu vou levá-los, vou tirá-los do Egito, e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Aleluia, foi essa promessa que o Senhor fez, aleluia, para o seu povo, aleluia, o povo de Israel. Aleluia, agora o Senhor continua falando com Moisés: vem, Moisés, eu te enviarei a Faraó, para que você mande a ele deixar o meu povo sair da terra do Egito. E agora Moisés, aleluia, ele fala para o Senhor: Senhor, quem sou eu para que vá até Faraó? Aleluia, ele deu ordens, aleluia. Muitas vezes isso acontece também nas nossas vidas. Aleluia, quando o Senhor, Ele nos chama, aleluia, muitas vezes a gente vira para o Senhor e diz: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho capacidade para chegar diante de grandes e poderosos. Eu não tenho capacidade, aleluia, para fazer a tua obra nesta terra. Mas se é o Senhor que te chamou, é Ele que vai te capacitar. Se é o Senhor que te chamou, é Ele que vai te dar coragem. É Ele que vai derramar sobre a sua vida mais unção, aleluia, e mais unção de ousadia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Moisés agora, aleluia, ele continua, aleluia, e o Senhor, Ele diz, aleluia, a Moisés, aleluia: Moisés, eu serei contigo e isso te será por sinal. Aleluia, o Senhor, Ele está contigo, aleluia. E por onde você passar, o Senhor, Ele vai passar junto com você. Aleluia, Moisés, ouvindo aquelas palavras, ele começa a dizer: Senhor, mas quando eu for até o povo de Israel e dizer: o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu vou lhe dizer? E o Senhor agora ele vira para Moisés e diz: Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou te enviou. Naquele momento o Senhor estava dizendo: Moisés, eu sou aquele que mato, mas eu sou aquele que faço viver. Eu sou aquele que manda ferida, mas sou eu aquele que sara. Eu sou aquele que fecha a porta, mas que pode abrir porta. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa: você não é qualquer um, não, porque o eu sou está contigo. Ele está no seu lado, e é Ele que te envia. Aleluia, para fazer a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora, aleluia, o Senhor continua dizendo a Moisés, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Senhor diz que quando você for dizer ao povo de Israel, eles vão crer nessa tua palavra, que foi eu que te enviei. Aleluia, glória a Deus. E depois o Senhor começou a dizer a Moisés: e depois disso, que você dizer essa palavra no povo, então você irá até Faraó e vai dizer para que ele deixe meu povo sair da terra do Egito.
mas então eu endurecerei o seu coração para que ele não deixe que meu povo saia da terra do Egito, a não ser por uma forte mão. E então eu farei as minhas maravilhas e ele vos lançará fora dessa terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Deus ali ele continua, aleluia, a falar com Moisés, aleluia. E Moisés começa a questionar mais uma vez com o Senhor, mas Deus, quando eu for até o povo de Israel, se eles não crerem que foi o Senhor que me enviou, então o Senhor ele disse, aleluia, o que é que você tem em suas mãos? Ele disse, eu tenho uma vara, aleluia. E Deus disse, lança tua vara sobre a terra. E quando Moisés ele lança sua vara sobre a terra, aquela vara ela se transforma em serpente. E Deus ele disse, este será o primeiro sinal, porque se o povo não crê, então você fará este sinal e eles crerão neste sinal. Depois Deus ordena mais uma vez a Moisés, coloca a tua mão sobre o peito. E quando Moisés coloca a sua mão sobre o peito, depois que ele tirou sua mão estava branca, estava leprosa. Então Deus ele falou, coloca mais uma vez sua mão no peito. Então quando Moisés ele colocou outra vez sua mão no peito, a sua carne ficou como uma restaurante, aleluia. E Deus ele disse, se o povo não crê no primeiro sinal, então eles crerão nesse segundo sinal. Mas ainda se não crê no segundo, então eu vou te dar um terceiro sinal. Aleluia, glória a Deus. E Deus disse, então você vai, aleluia, dar o rio Nilo, toma das águas daquele rio e lança sobre a terra seca e ela se tornará, aleluia, em sangue. Deus naquele momento estava entregando a Moisés sinais, aleluia, glória a Deus. Em livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, aleluia, Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem. Eu quero te perguntar uma coisa, o que é que você tem em suas mãos, aleluia? Porque você vai começar a cruzar essa terra com aquilo que você tem. Se você crê no Senhor, Deus ele vai começar, aleluia, através do Senhor, renovar vidas nessa terra. Se ainda você tem o dom da palavra, então Deus vai começar a usar a tua criação para salvar vidas nessa terra. Se aquilo que você tem em suas mãos é oração, através da sua oração, vidas vão se encher diante da presença do Senhor, vidas serão mortas diante da presença do Senhor, e os teus inimigos não subsistirão, aleluia, a tua oração, aleluia. Mas isso é só se você crer, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão somente aqueles que creem, aleluia, glória a Deus. E agora Moisés, mais uma vez, ele vai mostrar, aleluia, um sinal de covardia, aleluia. Ele começa a dizer, Senhor, mas eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca e sou pesado de língua, aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente questiona a Deus porque a gente não sabe falar, aleluia. Mas no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 18 ao 20, o Senhor diz que por causa da sua palavra nós seríamos conduzidos diante de reis, diante de príncipes, diante de governadores. Mas quando isso acontecer, não é preciso a gente se preocupar, porque é o Espírito Santo de Deus que falaria por nós. Aleluia, glória a Deus. Talvez você ache que você também é pesado de língua, assim como Moisés você acha que você não é capaz de falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele não olha se você é leigo ou se você tem estudo. Deus ele vai continuar te dando, aleluia, glória a Deus. E ele vai te usar nessa terra, e quem vai falar por você é o Espírito Santo de Deus. Por isso não precisa ficar preocupado, aleluia, com o que você vai falar, porque na hora certa Deus vai colocar as palavras certas na tua boca. Aleluia, glória a Deus. Mas Moisés continua a insistir com Deus, aleluia, a ponto que o Senhor agora diz, aleluia, aleluia, eu vou colocar Arão, aleluia, como sua boca nessa terra. Aleluia, glória a Deus. E agora o Senhor fala mais uma vez com Moisés, Moisés, aqueles que queriam ver a tua morte já estão mortos, aleluia. Pode voltar para a terra do Egito, aleluia, glória a Deus. E agora Moisés, ele pega a sua mulher, o seu filho, põe no jumento e agora vão de encontro a Arão. Quando ele encontra Arão, ele vai diante do povo e agora ele fala ao povo de Israel todas aquelas palavras que o Senhor havia, aleluia, dito. E a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel ouve aquelas palavras, aleluia, eles creram naquelas palavras e se curvaram diante do Senhor e adoraram o seu nome. Aleluia. E logo a seguir a isso, Moisés e Arão, eles vão diante de Faraó se apresentar a Faraó. E quando eles chegam a Faraó, eles dizem, assim diz o Senhor, aleluia, deixa o meu povo sair desta terra
para que me adorem, aleluia. Mas agora, aleluia, neste capítulo, no capítulo 6, começa um confronto entre dois deuses, aleluia, porque Faraó, segundo a religião dos egípcios, era considerado uma encarnação do Deus Ra, o Deus do Sol, aleluia. E existem duas explicações pelo qual, aleluia, Faraó ele não deixou que o povo de Israel ele saísse daqui do Egito, aleluia. A primeira razão é para que se cumprisse a palavra do Senhor que ele tinha dito a Moisés, que ele disse, aleluia, que Faraó só deixaria o seu povo sair por uma forte mão. A outra razão é porque, aleluia, Faraó ele era considerado um deus dos egípcios, aleluia. E então, para mostrar que ele era mais poderoso do que Deus, então agora ele vai, aleluia, prender o povo de Deus ali, aleluia, no Egito. E agora Faraó, ouvindo aquelas palavras, ele começa a dizer: mas quem é o Senhor? Eu não conheço ele, e tampouco vou deixar que esse povo saia da terra, aleluia. E agora Moisés e Arão eles começam a dizer: é melhor você deixar, aleluia, o povo de Deus sair da terra, porque senão o Senhor ele vai vir e vai vir com grande fúria e com forte mão, aleluia, glória a Deus. Mas ainda assim Faraó ele era teimoso, e não deixou que o povo saísse da terra do Egito, aleluia, glória a Deus. Agora Faraó, ouvindo aquelas palavras, ele começa ainda mais a escravizar o povo de Deus, ele começa ainda mais a pôr cargas sobre o povo de Deus. E agora o povo que estava animado, que estava confiante de que Deus, aleluia, iria tirar eles da terra do Egito, começa a desanimar. E Moisés, vendo aquela situação, agora ele começa também, aleluia, a ficar desanimado e vai questionar o Senhor: Senhor, por que o Senhor me enviou até aqui? Por que o Senhor permitiu, aleluia, que Faraó começasse a oprimir ainda mais este povo? Aleluia, nós vemos aqui duas coisas na vida de Moisés: aflição e decepção, aleluia, glória a Deus. Isso acontece muitas vezes, aleluia, no início do nosso ministério. Muitas vezes Deus permite vir as decepções, Ele permite vir as frustrações, mas é para testar qual será a sua reação. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele não tem prazer naquele que olha para trás. Então Deus, Ele testa se você, diante de uma frustração, vai parar ou se você vai continuar. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: diante de uma frustração, diante de uma decepção, não diga eu vou desistir, mas diga eu vou tentar mais uma vez. Se lembra, aleluia, de Amã, quando ele estava, aleluia, com aquela lepra. Então agora o Eliseu envia o seu mensageiro a dizer para que ele mergulhe durante 7 vezes, aleluia, dentro do rio Jordão. Ele começa a mergulhar. Se Naamã ele tivesse desistido, talvez no sexto mergulho, ele não teria, aleluia, glória a Deus, recebido o seu milagre. Assim somos nós. Se diante das frustrações e decepções desistirmos, aleluia, e não continuarmos cantando, então, aleluia, nós iremos perder a guerra. Aleluia. Aleluia, porque Deus ele apenas permite que eu e você perdemos a batalha, mas Ele não permite que o povo de Deus perca a guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu imagino, aleluia, o Senhor olhando para Moisés e falando com ele: Moisés, está decepcionado, está frustrado, mas eu te avisei que isso iria acontecer. Eu te avisei que Faraó só iria deixar o meu povo sair dessa terra por uma forte mão. E agora o Senhor manda Moisés, aleluia, mais uma vez ir até Faraó. Mas agora será diferente, porque o Senhor irá com toda a sua fúria, irá com todo o seu furor, aleluia, irá sobre o juízo sobre os egípcios, aleluia. E agora Moisés e Arão, eles vão até diante de Faraó. Mas aí Deus ele fala com Moisés e Arão, aleluia, que quando Faraó pedisse da parte deles um sinal, então que Arão lançasse sobre, aleluia, sobre a terra o cajado de Moisés, e ela se tornaria serpente. E assim aconteceu. Quando Moisés e Arão chegaram diante da presença de Faraó, então agora ele pede um sinal da parte de Deus. E agora, aleluia, a Bíblia fala que Arão ele lança o cajado de Moisés sobre o chão, e aquele cajado ele se vira serpente. E vendo aquela situação, então agora Faraó ele chama os seus magos, chama os seus feiticeiros, e aqueles magos e feiticeiros também, eles vão imitar, aleluia, aquele sinal. E todos eles lançam, aleluia, sua vara sobre o chão, e todas elas se tornam, aleluia, em serpente. Aleluia, glória a Deus. O que eu observo aqui, aleluia, é que tal como nos dias de Moisés, hoje em dia ainda existem falsos profetas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, quando Ele passou aqui nessa terra, aleluia, Ele nos advertiu acerca disso.
Ele falou que muitos veriam em seu nome, aleluia, mas que eram falsos profetas, e que se possível até mesmo enganariam os escolhidos. Esses falsos profetas, eles operarão milagres, sinais e maravilhas, porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, serão eles que vão bater na porta e vão dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu farei línguas estranhas, em seu nome milagres aconteceram. Aleluia, glória a Deus. Os falsos profetas também operam sinais, aleluia, mas eles não podem enganar os escolhidos. É por isso que a Bíblia fala que, se fosse possível, eles enganariam os escolhidos. Sabe por quê? Os escolhidos de Deus, eles não andam segundo a visão da carne, mas eles andam segundo a visão do Espírito. Ele tem o seu aleluia. Só você, aleluia, que anda segundo a visão do Espírito, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia agora fala que a serpente, aleluia, de Moisés engole, aleluia, e consome todas a serpente que aqueles magos, aleluia, tinham invocados, mostrando assim que o Deus que estava com Moisés, ele era mais poderoso do que aquele que estava com aqueles magos e feiticeiros, aleluia. Mas ainda assim, Faraó, ele mais uma vez, ele volta a endurecer o seu coração. Então agora Deus, ele fala com Moisés, aleluia, Faraó, mais uma vez endureceu o seu coração e não deixou meu povo sair. Então agora, aleluia, eu vou pôr o meu juízo sobre eles. E agora a Bíblia fala que Deus, ele envia 10 pragas sobre os egípcios. Primeira praga, Deus envia a praga do sangue. O rio Nilo e todos os rios do Egito se tornam, aleluia, em sangue. E vão ali os magos e feiticeiros e imitam mais uma vez aquele sinal. Segunda praga, Deus manda a praga das rãs. Deus faz com que, aleluia, das águas do rio Nilo surja um grande número de rãs e que agora começaram a invadir todo o Egito, aleluia. E a Bíblia fala que mais uma vez os magos e feiticeiros, eles imitam, aleluia, aquele sinal. Terceira praga, a praga dos piolhos, aleluia. Deus faz agora que o pó da terra se transforme em piolho, aleluia, e que aflige todos os egípcios daquele lugar. Mas ainda assim, Faraó, ele estava com seu coração endurecido e não deixou o povo sair. Então agora Deus, ele manda a quarta praga, a praga das moscas, aleluia. Deus faz com que sobre o Egito venha, aleluia, um grande enxame de moscas. Mas ainda assim, aleluia, Faraó, ele endurece seu coração, não deixa o seu povo sair. Então Deus agora, ele vai mandar, aleluia, a quinta praga, a praga das pestes dos animais. E agora a Bíblia fala que Deus, ele faz distinção entre o povo, entre os egípcios e o seu povo que estava na terra do Egito. E a Bíblia, aleluia, fala que todo o animal dos egípcios foram consumidos por aquela praga, mas todos os animais que estavam, aleluia, na posse do povo de Israel não foram consumidos, aleluia. E a seguir, aleluia, a quinta praga vem a sexta praga, aleluia. Deus manda a praga das úlceras. Deus faz, aleluia, que úlceras, aleluia, afligem os egípcios, manda tumores sobre os egípcios, aleluia. E vendo aquela situação, o Faraó novamente ele endurece o seu coração e não deixa o seu povo sair. Então agora Deus manda, aleluia, glória a Deus, a sétima praga, a praga da saraiva. Deus faz chover sobre o egípcio saraiva, mas o Faraó ele continua com seu coração endurecido e não deixa o seu povo sair. Então agora Deus manda a oitava praga, a praga dos gafanhotos, aleluia, glória a Deus. Deus faz com que um grande chame de gafanhotos consuma todas as ervas do Egito, aleluia. Mas mesmo assim, Faraó endurece o seu coração, não deixa o seu povo sair. Então Deus manda agora a nona praga, a praga das trevas. Deus faz com que, aleluia, uma grande trevas cubra todo o Egito durante 3 dias. E vendo aquela situação, Faraó ainda não deixou o povo sair, porque ele endureceu o seu coração. Então agora o Senhor fala mais uma vez com Moisés: Moisés, ainda falta mais uma praga. E quando não é essa praga, aleluia, aleluia, vocês se tornarão ameaça, aleluia, para os egípcios. Sabe por quê? Porque eles não apenas deixarão você sair da terra do Egito, mas eles vos lançarão fora, porque vocês serão ameaça nessa terra. Aleluia, aleluia. Agora Deus ele ordena que Moisés ele vá até o povo de Israel e mande cada homem de cada casa, aleluia, pegarem cordeiros, aleluia, matarem. E com o sangue daquele cordeiro, Moisés ele manda, aleluia, assinalar, aleluia, selar a sua casa, aleluia, com o sangue daquele cordeiro. Porque Deus ele havia dito que à meia-noite um anjo iria descer até o Egito, e toda a casa que não estivesse selada com o sangue do cordeiro, aleluia, os primogênitos que naquela casa estariam, aleluia, iriam morrer.
mas aquela casa que estava, aleluia, selada com sangue, ninguém poderia morrer, aleluia, assim foi, aleluia, à meia-noite, Deus enviou seu anjo, e toda a casa que não tinha, aleluia, os umbrais das portas seladas com o sangue do Cordeiro, foram mortos os primogênitos, aleluia, mas na casa do povo de Israel, nenhum primogênito morreu, porque a casa deles estava selada com sangue. A tua casa está selada com o sangue do Cordeiro, porque se a tua casa está selada com o Cordeiro, o Espírito da morte não pode entrar, porque onde tem sangue do Cordeiro, existe vida, aleluia, glória a Deus. Você está selado com o sangue do Cordeiro. Se você estiver selado com o sangue do Cordeiro, mal nenhum pode te tocar, porque você está 24 horas protegido pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala, aleluia, que naquele dia houve um grande, aleluia, gemido, aleluia. Aleluia, que nunca havia havido na terra do Egito, aleluia, porque ali houve uma grande matança. E agora Faraó, vendo aquela situação, ele lança o povo de Israel para fora, aleluia. E agora o povo de Israel, ele vai sair do Egito, mas a Bíblia fala que o Deus não permitiu que o povo de Israel saísse daquela terra vazio. Aleluia. No livro de Gênesis, nós vamos ver que quando José estava no deserto, ele vai mandar chamar, Faraó manda chamar toda a sua família, manda chamar a casa de Jacó com seus filhos, e quando o povo de Israel ele vai para o Egito, aleluia, Faraó entrega nas mãos dele uma terra por nome de Gósen, aleluia, onde eles, aleluia, iriam habitar, e aquela terra iria pertencer somente ao povo de Israel, e todo o salário, aleluia, daquela terra seria para o povo de Israel, aleluia, mas quando o povo de Israel começou a ser, aleluia, escravizado, aquele salário de uma certa forma começou a ser roubado. Então agora o Senhor não permitiu, aleluia, que o povo de Israel saísse vazio daquela terra. Agora ele fez, aleluia, que ao povo de Israel, aleluia, os egípcios achassem graça, de modo que quando o povo de Israel fosse pedir aos egípcios algum objeto, alguma vestimenta, joias, ouro, prata, aleluia, os egípcios iriam dar. Sabe o que o Senhor estava fazendo naquela hora? Estava restituindo tudo aquilo que o inimigo tinha roubado do seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o inimigo que te roubado, mas eu vou te dizer uma coisa, o Senhor ele vai restituir, porque ele é o Deus da restituição, porque aquilo que é ninguém pode tomar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E agora, aleluia, aquele povo não sai da terra vazio, mas agora ele leva vestes, leva pratas, leva ouro, aleluia, leva joias, aleluia. E a Bíblia fala que agora o povo ele sai daquela terra do Egito e o Senhor ia diante deles de dia numa nuvem, aleluia, mas de noite numa coluna de fogo, aleluia. E eu começo a ver essa nuvem, aleluia, essa coluna de fogo como um sinal da presença de Deus, porque toda vez, aleluia, eu fico imaginando que toda vez que o povo de Israel olhava para aquela nuvem, eles diziam, a presença de Deus ela está conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está debaixo dessa nuvem, aleluia? Você está debaixo da presença de Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. E agora Deus mais uma vez ele começa a falar com Moisés, e agora ele começa a dizer, Moisés, aleluia, eu vou endurecer mais uma vez o coração de Faraó. Aleluia, aleluia. E agora a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando Moisés pensando, por que que o Senhor, aleluia, vai deixar agora que Faraó venha nos perseguir? Já foi uma grande luta tirar esse povo do deserto. Porque agora o Senhor vai permitir então que agora ele nos persiga. E o Senhor ele vai dizer, aleluia, que ele vai endurecer o coração de Faraó, para que ele seja glorificado, aleluia, através de Faraó. Aleluia, Deus, muitas vezes Deus permite os teus inimigos perseguirem você, porque cada derrota do seu inimigo é uma vitória para o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. E agora a Bíblia fala que Faraó endurece seu coração e ele começa a se questionar, aleluia, por que nós deixamos o povo de Israel sair do Egito? E agora a Bíblia fala que ele ajunta os seus cavalos, ajunta os seus cavaleiros, aleluia, ajunta os seus carros de fogo, e agora eles começam, aleluia, glória a Deus, a perseguir o povo de Israel, aleluia. E o povo de Israel em frente ao mar, eles olham para trás e agora eles veem, aleluia, que Faraó vem vindo ali atrás. E a Bíblia agora começa a dizer que o povo de Israel começa a questionar contra Moisés e começam a dizer a Moisés, não havia sepulcros lá no Egito para que você trouxesse nós aqui, para que nós morremos neste lugar. Por outras palavras, o que o povo de Deus estava dizendo naquela hora é o seguinte, aleluia,
Moisés lá no Egito estava melhor, aleluia. Infelizmente essa situação está acontecendo em nosso meio. Tem muito crente que está preferindo voltar para o Egito do que ficar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, mas quando a crente começa a querer voltar para o Egito, é quando ele começa a dizer, aleluia, quando eu estava lá no mundo, aleluia, o dinheiro nunca me faltava, dinheiro para mim não é problema, mas agora que eu estou na presença de Deus, aleluia, eu não tenho nenhum cêntimo mais, lá no Egito estava melhor, aleluia, e quando ele começa a querer voltar para o Egito, quando ele olha, aleluia, para a sua geladeira, aleluia, e vê que não está vazia, e olha para a sua despensa, e vê que está vazia, e ele começa a dizer, aleluia, quando eu estava lá no Egito, as coisas eram melhor, a fome eu não passava, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Senhor te tirou lá do Egito, aleluia, Ele te garante, aleluia. Se foi Deus que tirou você do Egito, você não vai passar fome, aleluia. Porque a Bíblia fala que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Se foi Deus que tirou você do Egito, aleluia, você não vai aparecer dos céus, aleluia. Porque a fonte de água viva está em você, e não vai alcançar você do Egito. Se for Deus que tirou você do Egito, sozinho você não vai ficar na sua glória. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de Deus é o teu amigo, está presente nas horas mais difíceis da sua vida. Aleluia, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu vou para o Egito quando está na presença de Deus que é melhor. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus está difícil, imagine sem Ele como Senhor. Aleluia, chorar na presença do Senhor é mais fácil. Aleluia, sofrer com Jesus é mais fácil. Quando você chora no mundo, quando você sofre no mundo, você olha para a sua direita, você olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, e não vê ninguém para te dar consolo. Quando você chora com o Senhor, quando você chora aos pés de Jesus, Deus automaticamente ele manda o Espírito Santo para no seu lado. Enquanto as suas lágrimas estão descendo, o Espírito Santo está chorando com você. Quando você está sofrendo, você está do seu lado, do seu lado, o Espírito Santo ele te ajuda. Aleluia, você quer voltar para o Egito, aleluia, quando na presença de Deus é aleluia, aleluia, Deus. Egito é um lugar de sofrimento, aleluia. Egito é um lugar de solidão, aleluia. E Deus ele tirou você da terra do Egito porque Ele quer ver o teu bem, aleluia, porque Ele quer ser o teu amigo, aleluia. Aleluia. Diante de provas, diante de tribulações, não começa a murmurar, aleluia, mas começa a adorar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Está faltando dinheiro, mas adora, aleluia. Está faltando alimento, mas adora, aleluia. Está com sede, mas adora, aleluia. Mas adora, aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes, aleluia, motivos para adorar ao Senhor você não tem. Lembra de Jó? Perdeu sua família, perdeu sua casa, perdeu seus amigos. Que motivo ele tinha para adorar ao Senhor? Aleluia, que razão ele tinha para adorar ao Senhor? Mas a Bíblia fala, aleluia, que Jó era prostrado. Aleluia, ele disse: não saio do grande da minha mão, não voltarei para lá. Eu me plastimino sem nada, eu posso descer a sepultura sem nada, aleluia, mas eu não deixarei de adorar o nome do Senhor. Jó era adorador de verdade, sabe por quê? Porque ele adorava a Deus não porque ele fez, não pelo que ele fez, não porque ele faz, não porque ele deu a ele, mas ele adorava o Senhor porque ele é. Aleluia, sabe que o Senhor ele é a tua vida, ele é teu pai, ele é teu amigo, ele é que peleja por tuas causas, aleluia, ele é teu advogado, ele é o teu juiz, aleluia, aleluia, glória a Deus. E diante daquela situação, quando o povo de Israel, aleluia, começa a murmurar, agora o Senhor não tem mais estar quieto, aleluia, porque hoje Deus vai dar o livramento. É só você ficar quieto, sabe por quê? É só você ficar calado, sabe por quê? Porque o Deus que está pelejando tua causa, é o Deus, aleluia, que faz estar nas terras até o fim da terra. Ele vai levar a tua balança, como se não viver. Apesar do Senhor, Deus, será nas tuas nações, será nas nações do Senhor. Não murmura sua glória. Aleluia, diante de uma beleza, aleluia, nós é só ficar ele vai entrar na tua aleluia, bendito é o teu
Moisés, e Moisés começa a questionar o Senhor. E Moisés agora ele começa a dizer, e Deus agora ele começa a dizer a Moisés, Moisés, porque clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. E agora eu imagino Moisés indo até o povo e passando a ordem que o Senhor havia lhe dado, ele começa a dizer, o Senhor manda que vocês comecem a marchar. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando agora aquele povo olhando um para o outro, questionando, dizendo, aleluias, Moisés só pode estar ficado louco, ele só pode ter perdido o juízo. Faraó vem vindo atrás, estamos cercados por mãos e o mar está na nossa frente. Para onde ele quer que nós marchamos e por que nós iremos marchar? E eu fiquei, aleluia, meditando nesta palavra, por que o Senhor então ele manda marchar? Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, aleluia, nós estamos aleluia, na reta final para a vida de Jesus. E a ordem que o Senhor tem dado para nós, aleluia, como cristãos, é para que nós continuemos sempre a marchar porque eu preciso marchar, porque você é soldado valoroso, porque você é soldado corajoso, é soldado fiel, e soldado ele não fica parado, soldado ele não fica quebrado, soldado ele tem que continuar marchando. Deus ele não tem prazer naquele que recua e nem naquele que para no meio do caminho, aleluia. Você é vitorioso, então começa a marchar, começa a avançar, começa a prosseguir, porque o céu não é para qualquer um. Assim como Deus prometeu na terra prometida por mano de mel para o povo de Israel, para nós que somos igreja negras, povo do Senhor, ele prometeu um lugar onde não haverá mais choro, ele prometeu um lugar onde não haverá, aleluia, mais sofrimento, tristeza, é um lugar onde você só vai sorrir, onde você só vai cantar ao Senhor, aleluia, mas para chegar lá não é de qualquer jeito, você tem que marchar, você tem que pensar, aleluia, glória a Deus, porque você é soldado, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está revestido com a armadura de Deus nessa terra? Aleluia. Será que você está com seus ombros cingidos com a verdade? Aleluia. Será que você está vestido com a couraça da justiça? Será que os seus pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz? Será que você traz nos seus braços o escudo da fé? Será que na tua cabeça está o capacete da salvação? Será que nas tuas mãos está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não tem, aleluia, este revestimento de Deus, então o Senhor ele vai te dar hoje, aleluia. E você vai sair daqui como um soldado preparado, porque o Senhor ele vai começar a te revestir, vai te começar a preparar, aleluia, como um soldado de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Agora o Senhor mais uma vez ele volta a falar com Moisés, ele ordena Moisés, toca com a vara nessas águas e o mar se abrirá. Aleluia. Aleluia. E agora a Bíblia fala que Moisés estendendo, aleluia, aquela vara sobre as águas, assim que ele toca, a Bíblia fala que um vento oriental começou a soprar, aleluia, e fez com que aquele mar se abrisse ao meio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aquele vento não era um vento qualquer. Aquele vento era o sopro de Deus, aleluia. E o Senhor ele vai soprar hoje aqui neste lugar. E quando ele soprar, as portas que estão fechadas vão começar a abrir. E quando ele soprar, aleluia, o soldado que está ferido, o soldado que está parado vai começar a marchar de novo. Aleluia, quando ele soprar, o soldado novo vai começar a ressuscitar este lugar. O soldado que está precisando de renovo vai ser renovado quando você está soprar esta terra neste lugar. Aleluia, glória a Deus. E agora, aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que quando o mar se abriu, o povo de Israel ele começou a passar. Aleluia, o povo de Israel começou a avançar, aleluia, e passou aquele mar, aleluia, sem molhar os pés, passou aquele mar com os pés enxutos, aleluia. E agora, aleluia, Faraó e seus cavaleiros, vendo que o povo de Israel começou a passar no meio do mar, então agora eles também foram atrás daquele povo, aleluia. Mas a Bíblia diz que eles só chegaram, aleluia, até o meio, porque Deus não permitiu que eles avançassem mais, aleluia. Deus havia preparado ali uma armadilha, Deus ali havia preparado a sepultura dos inimigos do povo de Israel. Aleluia, porque quando os inimigos de Israel chegam, aleluia, no meio do mar, Deus ele manda Moisés novamente tocar, aleluia, nas águas. E quando Moisés ele toca nas águas, aquele mar, aleluia, ele começa a se fechar. E ali no meio das águas, Faraó, seus cavaleiros, seus carros, eles começam a perecer. Aleluia, para Deus sabe por quê? Porque a porta que Deus abre é só para você. É só você que vai passar por essa porta. Se Deus abrir a porta para você, é só para você de mais ninguém.
Se o teu inimigo quiser ir atrás, Deus não vai permitir. Ele vai fechar esta porta, os teus inimigos perecerão. Aleluia, só você que crê nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu vejo aqui a palavra do Senhor diz que quando Moisés ele atravessa aquele mar com o povo de Israel, do outro lado Miriam começa a dançar no Espírito e começa a cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus também fez essa promessa para você, meu irmão. Ele nos prometeu, aleluia, o céu, aleluia, glória a Deus. E quando você passar os portões celestiais na glória, você vai dizer: Santo, 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 Santo Senhor. Você vai cantar num plural que não terá mais fim, porque lá 24 horas você vai prestar oração ao seu Deus, e você vai continuar a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, é esta palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração para passar para a igreja. Aleluia, eu quero dizer para você, está difícil, aleluia, está doendo a provação, mas continua marchando, porque fazendo assim, você vai chegar e vai alcançar a luz do céu, você vai alcançar a sua recompensa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu nesta hora quero estar agradecendo a oportunidade que os irmãos, aleluia, têm confiado no meu ministério, e também quero agradecer principalmente ao meu Deus que tem abençoado o meu ministério nessa terra. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, porque eu sou carente das orações dos irmãos.